Bem-vindas e bem-vindos a mais uma discussão da série Expo Silvercare da plataforma Medical Fair Brasil. Meu nome é Egídio Doria, sou médico, professor de medicina da Universidade de São Caetano do Sul, coordenador da Universidade Aberta à Terceira Idade da USP, a USP 60+, diretor do Aging 2.0 São Paulo e Ativem, e conselheiro da Comissão de Direitos Humanos da USP e do Centro Internacional de Longevidade ILC Brasil. E é com muito prazer que apresento a nossa convidada de hoje, a senhora Neuza Guerreiro de Carvalho, bióloga, diretora do EID 2.0 São Paulo e Ativem e professora do curso de Resgate da Memória Autobiográfica da USP 60+. Boa noite, Neuza. É um prazer tê-la conosco. Boa noite, finalmente nos encontramos. Sim. E o nosso tema de hoje é idadismo. Idadismo pode ser que vários de vocês não conheçam o termo. Ele também é conhecido aqui no Brasil como ageísmo, etarismo, e ele, apesar de existir há séculos, foi definido e cunhado esse termo em 1969 pelo geriatra norte-americano Robert Butler. A definição sofreu algumas mudanças e hoje em dia a mais aceita de idadismo é que ele representa o ato de criar estereótipos positivos ou negativos, em geral negativos, ou discriminar uma pessoa ou um grupo de pessoas pelo fato delas parecerem mais velhas ou pela sua idade. Ele ocorre a um nível pessoal, a um nível familiar e comunitário e também ao nível institucional, sobretudo em algumas instituições como o próprio sistema de saúde e o mercado de trabalho, de tal forma que ele é reconhecido, assim como o racismo, como um preconceito estruturado em nossas sociedades. Ele é considerado o mais frequente. Nós temos que alguns estudos mostram que 80 a 90% das pessoas já disseram ter sido vítimas do preconceito pela idade, do idadismo. O mais universal, pois independentemente da sua raça, do seu sexo, da sua orientação sexual, da sua religião, da sua classe socioeconômica, você será vítima desse preconceito ao envelhecer. E o mais pernicioso de todos, porque é um preconceito contra o seu próprio futuro. Mas é o menos discutido. E muitas vezes ele acontece de uma forma tão corriqueira que passa despercebido. É quando você recebe um cartãozinho que faz uma piada sobre a sua idade, ou quando alguém usa diminutivos para se referir a você. Mas hoje nós vamos discutir o idadismo com a Neuza. Neuza, você tem 91 anos de idade. Sim. E você já foi vítima ou já presenciou idadismo? Olha, diretamente não, mas eu sinto, sim, em volta de mim, que enquanto eles não sabem quantos anos eu tenho, porque minha aparência, eu sou muito saudável, então a minha aparência não demonstra muito. As pessoas se surpreendem, às vezes dentro de um táxi ou qualquer coisa assim. Mas a partir do momento que a minha idade fica evidente, eu acho que eles já me tratam assim com um pé para trás, como se eu não fosse digna de confiança, vamos assim. Eu já sofri isso diretamente, sim, com um síndico, às vezes aqui, quando eu quis dar um palpite com um caso de Covid, ele achou que eu não tinha idade suficiente para dar palpites. Mas eu acho que o preconceito é o próprio longevo que faz de si mesmo. Eu não faço isso, eu não considero que a minha idade me limite tanto assim. Claro que eu tenho algumas limitações, mas não que me cerceiem o meu trabalho, os meus projetos. Eu mesma não causo nenhum preconceito com a minha idade. Então, eu às vezes não presto muita atenção nisso, talvez por isso. E se eu sinto algum preconceito, eu não dou bola e sigo em frente. Então, você tocou em dois pontos super importantes. Um ponto que você tocou é a questão da aparência. Enquanto as pessoas não percebem a idade que você tem,
você pode, obviamente, ter essa questão do preconceito em relação a você diminuída, né? Você não se sente tanto vítima assim do preconceito. Isso Não, faz com que muitas pessoas tentem omitir as marcas do envelhecimento, né? Uma série de cirurgias plásticas, uma série de cirurgias cosméticas, todas com o objetivo de tentar diminuir a idade que você tem. Porque aquilo pode representar para ela um fator que faz com que ela se sinta ou seja colocada de fora ou de lado do grupo a que ela, obviamente, pertence, né? E numa sociedade que está sempre focada na juventude, ser velho te coloca numa situação de fora daquele grupo a que você tende a pertencer. E aí entra o outro ponto que você falou, que é do autopreconceito, né? Muitas pessoas têm uma visão estereotipada desse envelhecimento, e essa visão elas adquiriram desde muito cedo na vida delas. Nós somos apresentados a visões negativas do envelhecimento e a gente incorpora essa visão negativa do envelhecimento, assim como nós incorporamos visões negativas em relação à raça, desde os 4 anos de idade. E é, é, nós somos apresentados a essas imagens diariamente. É a mídia, televisão, é a mídia escrita. Nós somos apresentados a essas imagens que colocam o idoso como incapaz, como improdutivo, como solitário, como demente. Isso vai sendo internalizado na gente durante todo o nosso curso de vida. Isso determina as expectativas que nós temos em relação a esse envelhecer. E também determina a forma como nós encaramos esse envelhecimento, se de uma forma positiva ou negativa. Alguns estudos têm mostrado que essas expectativas elas modificam-se ao longo do nosso curso de vida. Então, muitas vezes nós temos um medo, quando a gente está com 50 anos, 40 e poucos anos, na meia-idade, de nos tornarmos incapazes ao atingirmos os 60 anos. E aí, quando a gente atinge os 60 anos, a gente observa que nós não somos incapazes, que nós não somos improdutivos. E isso nos faz rever as nossas expectativas. Quais foram as suas expectativas, Neuza? Quando você era uma jovem, recém-formada, né? Que assim que você casou, você tinha alguma imagem em relação a esse envelhecimento? E essas imagens foram sendo modificadas ao longo da sua vida? não, eu nunca tive imagem assim de pensar, eu vou um dia envelhecer. A minha vida sempre foi muito ativa. Eu tive uma vida familiar muito ativa, criei 2 filhos, criei 4 netos. Então, eu nunca tive tempo assim de ficar introvertida, pensando, eu vou um dia me envelhecer. Eu fui vivendo a minha vida normalmente e sem pensar nisso. Como sempre eu tenho um projeto, eu agora, sim, no envelhecimento, eu estou usando do meu testemunho para ver o que as pessoas longevas são, como são e do que precisam. As pessoas longevas podem ser tão autossuficientes dentro das suas limitações físicas que podem viver, sim, a sua vida com novos projetos, sendo úteis na comunidade e tudo que puder fazer de importante. Eu tenho sempre um projeto novo. Quando não tenho, eu apresento, eu mesmo invento um projeto novo. Tenho até projetos póstumos já. Então, isso me leva sempre. E eu me preocupo, como eu diria, eu fico sempre prestando atenção a mim mesmo para ver quais são as minhas limitações, se eu posso vencer essas limitações, e estou sempre vendo, procurando, quando eu encontro alguma limitação, aceitar essa limitação e pedir apoio quando preciso. Então, cada vez que eu consigo vencer alguma coisa sozinha, é um sucesso para mim. Se eu tenho um exemplo rapidinho. No sábado me telefonaram, a senhora fez uma compra de R$ 1.400? Eu falei, não, de jeito nenhum.
porque aqui tem e alguém está fazendo. Na mesma hora, eu peguei o meu cartão, ouvi o telefone, telefonei para a central do cartão, falei isso e tomei as devidas providências no instantinho e resolvi o problema sozinha. Para mim, isso foi um sucesso, porque eu fui capaz de ir passo a passo, acompanhando tudo o que eles me diziam, e eu resolvi o problema. Inclusive, a última pessoa que me atendeu disse: a senhora pode ficar sossegada, não caiu nada na sua conta. As suas últimas compras são 20 e pouco, os meus livros que eu comprei. E a última compra minha, que estava bem, era dois ingressos para o Teatro Municipal de R$ 24. Então, eu sozinha fui seguindo passo a passo as informações e resolvi um problema que podia ter me apavorado. E isso é Então, fantástico. faz vencer uma coisa dessas, eu sinto que foi um sucesso que eu faço. Isso é fantástico. Preocupada assim, com essas coisas assim, será que eu vou morrer? Será que eu vou... Enfim, eu sou mais objetiva nas coisas. Você é objetivo e você é resolutiva, né? E você vê que ser resolutivo independe da idade, porque muitas pessoas mais jovens poderiam ter recebido essa informação e ter tido uma dificuldade em acessar o cartão de crédito, a central, e conseguir, obviamente, reverter ou tentar se tranquilizar de que aquilo realmente foi informação falsa e que não aconteceu. E que se tivesse acontecido, você teria como, obviamente, corrigi-la, né? Eu li recentemente um livro de uma antropóloga norte-americana, Growing Old, Tornando-se Velha, em que ela vai falando a respeito das questões não só positivas, mas negativas, ou seja, das limitações que também acontecem com o envelhecimento. E ela cita exatamente um episódio como esse, em que ela recebe um telefonema dizendo que ela tinha gasto X no cartão de crédito e ela tenta encontrar o telefone da central. E aí, como ela era uma pessoa extremamente organizada, ela lembra que no Kardeczinho dela ela tinha deixado o telefone da central, ela ligou e, obviamente, cancelou aquela compra e não teve impacto algum, né? E ela também já estava com 90 e poucos anos de idade, que nem você. Então, é uma situação que, se você tem uma organização, se você tem uma resolutividade, isso independe da idade. Então, rompe também com o estereótipo negativo que mostra que o idoso é completamente dependente, que ele não poderia conseguir, obviamente, resolver determinados problemas de uma forma só, né? E um aspecto que acaba limitando essa resolutividade do idoso é o ambiente que ele está inserido. Muitas vezes ele está inserido num ambiente familiar em que as pessoas acabam limitando tanto a autonomia e independência dele que ele mesmo se sente dependente, mesmo não sendo. E ele passa a agir como uma pessoa dependente. E aí nós temos um estereótipo se tornando realidade. Justamente o que eu queria comentar. Os familiares dos longevos deveriam saber respeitar os limites do longevo, porque cada vez que, com muito boas intenções, eles querem fazer alguma coisa para ajudar, eles tiram essa capacidade de autossuficiência do longevo. Isso. E isso é uma Então, isso forma... é muito importante, você estar com as famílias dos longevos. Se meu filho sabe que eu sou capaz de resolver uma série de coisas, ele respeita que eu vou resolver sozinha. Se eu não conseguir, eu peço auxílio, mas primeiro ele espera que eu resolva. Então, os familiares precisam respeitar e conhecer os limites do longevo. Porque eu sei de vários casos familiares de pessoas que eram professores de USP, etc., com 5 filhos. Quando ele se aposentou, cada filho tomou um compromisso dele, vamos dizer, ele já era viúvo, um compromisso: olha, você precisa viajar uma vez por ano. Então, um resolvia onde ele ia viajar, outro resolvia que ele tinha que mudar de apartamento. Enfim, cada um resolveu um problema de vida dele. Ele acabou no Alzheimer. Ele Ou ficou seja, sem nada para fazer. Ele não tinha autoridade sobre a sua própria vida, mas todo mundo estava com muito boas intenções. Então, é preciso muito chamar isso. bem atenção As dos familiares intenções para isso. podem ser boas, mas as consequências acabam sendo muito ruins, né? Muito Porque a ruins. partir do momento que você tira a independência, a Isso, autonomia de uma pessoa,
você tira muitas vezes a razão de viver daquela pessoa, É. né? Isso Toda que eu pessoa estou quer continuar sendo sentindo agora, independente quer e dizer, estou tomando autônoma. consciência de que acontece isso muitas vezes, não aconteceu comigo, mas eu tenho vários exemplos, então quando eu falo em longevidade, eu ataco bem esse ponto dos familiares respeitarem os limites que os longevos ainda têm. Uhum. Agora, é difícil você encontrar um longevo, vamos dizer, com 80 anos, com quem você possa conversar e trocar esses problemas. Eu estou sempre a mais velha em todo lugar que eu vou, em qualquer evento, então eu não tenho troca de experiências com alguém longeva também, a não Uhum. ser assim, num É, bar, qualquer coisa assim. e diversos são os fatores que determinam isso, né? Habitualmente É, você tem que as pessoas começam, obviamente, a morrer, as pessoas começam a ter suas limitações, então muitas pessoas não são e ativas e as limitações. participativas como você, então as pessoas não se acostumaram ao longo da vida delas em trocarem essas experiências, em Isso. participarem de grupos de discussão. Isso é uma coisa que começou mais recentemente. Eu Se sempre você vi. pega os seus pais, eles envelheceram de uma forma completamente diferente da forma como você está envelhecendo, Você né? precisa sempre ter um grupo. O grupo familiar que vai acabando, porque eu, na minha idade, já perdi todo mundo, né? Perdi pai, mãe, sogro, sogra, marido, os primos, quase ninguém mais existe de família e não tem reposição. Então, você tem que ter os grupos sociais sempre repostos, sempre novos, porque mesmo que uns desapareçam, eu tive um grupo de seminovas, uma foi morrendo, outra foi ficando incapaz, outra foi se desinteressando e o grupo desapareceu. Então, eu preciso ter outros grupos que me deem essa diversidade. E, pela minha idade, eu sempre estou com grupos intergeracionais. Mesmo o trabalho que eu faço de resgate de memória, eu sempre estou entre três gerações. Uma que é até uma que me dá apoio logístico, etc., e as participantes são todas de 60, no máximo 70 anos. Então, é outra geração. Eu preciso ainda me cuidar para não dar exemplos da minha geração que não são das pessoas com quem eu estou falando. Não, e essa questão da intergeracionalidade é muito importante. Não somente porque você consegue, obviamente, conhecer, entrar em contato com outros mundos, outros interesses, isso, obviamente, cresce, enriquece o seu próprio mundo, como também pelo fato de que o contato com outras gerações faz com que o preconceito diminua, né? Uhum. Isso é uma teoria que foi feita em 1950 por um pesquisador norte-americano, psicólogo chamado Alport, e ele mostrou que, em questão de todo tipo de preconceito, a melhor forma de você combater o preconceito é colocar pessoas diversas, diferentes, dentro de um mesmo grupo. Então, se você Uhum. coloca brancos junto com negros dentro do mesmo grupo, o preconceito do branco com o negro vai ser menor. Se você coloca jovens com velhos dentro de um mesmo grupo, o preconceito do velho com o jovem, do jovem com o velho, também será menor. Então, a intergeracionalidade é importante não somente para você manter o seu grupo, que é diverso, mais rico e produtivo, para você continuar tendo relações por grandes períodos, porque se você só tem relações com pessoas da sua faixa etária, aos 90 anos é muito provável que você seja a única, ou uma das únicas do seu próprio Esse é o meu grupo, problema. né? E se você tem 40, 50, você vai ter sempre alguém nesse grupo. E pelo fato também de que você, ao estar participando de um grupo desse, está mostrando àquela pessoa que tem 50 e 60 anos que é possível para ela envelhecer como você está, né? Tendo É. projetos, tendo propósitos, participativa, engajada e ativa, né? Então, Eu tenho rompe aquela eu tenho imagem dois grupos de negativa da leitura. pessoa. E esses grupos de leitura são muito Uhum. interessantes para um longevo, que pode ter pouca dificuldade de locomoção. Então, nesses grupos de leitura, você convive com pessoas no mesmo assunto de várias idades, e te obriga, entre aspas, a ler muita coisa que você não chegaria sozinho.
enfim, é um grupo que faz parte do grupo de longevos e que é muito fácil de participar. Então, é um grupo que você pode ter. Eu, antes da pandemia, eu já com 90 anos, eu fazia, sim, hospedagem do Airbnb. Então, tinha um fim de semana que eu convivia com 3 gerações dentro da minha casa no fim de semana. Comigo, com eu com 90 anos, a mãe de uma menina que vinha acompanhá-la, que tinha 50, e uma menina de 18 anos que vinha assistir um show de coreanos. Então, foi uma experiência incrível, porque eu consegui entrar na cabeça dessa menina de 18 anos, que vinha de Goiânia, e que para ela tinha um valor extraordinário. E ela conseguiu ir no show, e eu fiquei pensando, quando ela voltasse para o meio, ela era, vamos dizer, no primeiro ano de uma faculdade, quanto ela estava valorizada. Ela tinha vindo aqui e assistido aquele show. Tinha feito um gasto grande demais para a família, mas a valorização, quer dizer, eu consegui entender como funcionava a cabeça dela. Agora, na pandemia, não pude mais fazer isso. Assim como para você, né? Para você se sentir uma vitoriosa ao ter conseguido resolver o seu cartão de crédito, ela também deve ter se sentido vitoriosa de ter vindo para São Paulo e conseguido ir ao show dela, que você me contou foi um show de um grupo coreano, não era isso? Eu me É, lembro, você me contou. Você se E que lembra, né, que você... eu comentei Lembro. muito, que eu fiquei assim, a menina que vinha de Goiânia, de longe, conseguiu convencer a mãe dela que podia sair daqui no apartamento, é verdade que é uma rua comum de referência, mas às 3 horas da manhã pegar um Uber e ir para o lugar do show. Então, eu precisei pensar um pouco como funcionava a cabeça de uma menina de 18 anos para poder entender essa geração toda. E isso é importante, porque o preconceito não existe somente do jovem com o velho, existe É, também do velho com o jovem, né? é, É essa é incapacidade de conversar, é essa capacidade de entender o universo do outro, entender que os interesses são diferentes, que os momentos são importantíssimo. outros, mas que nada é menor, é menos valorizado em relação a você, em relação a ele, que faz com que as gerações continuem se debatendo, né? E esses É, conflitos intergeracionais continue acontecendo e sendo alimentados por toda a propaganda que existe hoje, né? Nós temos muitos veículos que acabam fomentando esses conflitos intergeracionais, que ao invés de tornar a sociedade mais rica, né, no contexto diverso, a gente sabe que grupos diversos são grupos mais ricos, acabam sempre segregando e fazendo com que as pessoas não consigam se interrelacionar e atingir as suas potencialidades, né? mas cria o problema de você ter o problema de não ter com mais contato com a mesma geração. Eu dificilmente tenho papo, conversa, qualquer coisa com alguém, pelo menos de 80 para cima. Uhum. Eu tenho sempre minhas conversas são sempre de 70 para baixo, vamos dizer assim. Então, eu não tenho, às vezes, sim, é um problema, quer dizer, não tenho intergeracional, mas tenho geracional. Eu não tenho, às vezes, para contar as coisas, para comentar as coisas do meu tempo, Uhum. entende? E aí, Porque eu não e sei isso é se muito, aos 80 anos não tem vontade de conversar, ou eu não tenho, eu não conheço, eu procuro muito nos meus contatos todos. Olha, eu gostaria de conversar com alguém de 80 anos, trocar ideias para ver as experiências, tudo. Não consigo, de é, hoje eu não é porque consigo. nessa faixa etária acaba tendo a questão de que a inclusão digital é menor, o isolamento social é maior, as pessoas acabam É, tendo muitas limitações físicas, muitas limitações psicológicas, e isso acaba fazendo com que aqueles estereótipos que ela tinha em relação ao envelhecimento negativo sejam mais fortalecidos. Então, ela começa a imputar uma série de coisas que poderiam ser controláveis, porque não são parte do envelhecimento, acontecem mais, mas não são parte do envelhecimento, podem ser tratadas, acabam não sendo tratadas de uma forma adequada, né? Então, são pessoas que acham que ser deprimido faz parte de ser velho, então, à medida que eu sou velho, é normal ser deprimido, então uma pessoa deprimida, ela acaba interagindo menos, e a gente sabe que não é, né? Depressão não é sinônimo de envelhecimento, depressão é uma doença que precisa ser tratada,
né? E assim vários outros aspectos que acabam acontecendo de uma forma mais frequente nessa faixa etária. E acaba, obviamente, limitando muito todas as oportunidades, inclusive de participação social desse grupo, né? E você é um ponto fora da curva, mas como você, existem várias Sim. outras pessoas, e que aí essas pessoas nos dão uma lição de vida, né? São pessoas que, durante todo o seu curso de vida, elas tiveram um controle individual dessa vida, dos seus propósitos, dos seus objetivos. Elas não deixaram simplesmente a vida acontecer por acontecer, né? Elas foram atrás, e esse ir atrás e esse controle fez com que elas, independentemente, obviamente, de alguns percalços na vida, envelhecessem da forma como envelheceram. Então, você sempre me disse que você foi uma pessoa sempre muito objetiva, você falou agora. Você fez muito objetiva, muito determinada. Eu sei que você sempre fez atividade física, exercícios físicos regulares. Eu te conheci já há alguns anos, e você há mais ou menos uns 3 anos chegou para mim dizendo que estava com problema de locomoção, tem 3 ou 2 anos isso, e queria fazer a troca, colocação de uma prótese, você lembra? Do É. quadril. Do que foi? Como é que Do era? quadril, você lembra? Uma prótese do quadril, que você estava com Ah, dificuldade de sim. locomoção. É. E aí você chegou para mim, vários grupos de médicos que eu fui tentam me desestimular pela minha faixa etária, pela minha idade. E aí você foi firme, submeteu-se à cirurgia, né? E está aí, sem Não, limitações. e você sabe que o preconceito, por exemplo, eu tenho acompanhamento dessa prótese todo ano. Como esse ano não fui, o sistema me jogou aqui mais perto, no Hospital Sorocabana. Eu chego lá no sábado de manhã, às 7 horas, sozinha, lógico. Todo mundo fica perguntando, mas a senhora veio sozinha? Cadê seu acompanhante? Todo mundo, em todo Isso lugar é que um eu vou, preconceito. é essa pergunta que me fazem. Então, isso é um Falei, eu ainda preconceito. não preciso de babá, eu Então, tenho. apesar de você ter dito no início que não sentiu preconceito, isso é uma situação de preconceito. Porque eles É a acabam primeira coisa determinando, que eu porque sinto, na vamos dizer, de cabeça das preconceito. pessoas, o idoso ele não pode ser independente, entendeu? Ele tem que ser sempre uma pessoa ou que tome as decisões por ele, né? Ou que o ajude, às vezes, em tarefas básicas, É né? só para Então, fazer não companhia, eu existe esse faço. contexto do idoso ser funcionalmente, instrumentalmente independente. É, A ideia que se isso. tem é que todo idoso é dependente. E você falou uma coisa importante aqui no Não, início. é isso que eu estou Você falando. Se eu diz, não senti o preconceito, sinto sim nisso. uhum, Todo mundo me pergunta que de seu acompanhante, ou a senhora veio sozinha. É engraçado, né? Por enquanto, eu falei, por enquanto, eu ando sim com uma bengala, com segurança, mas eu resolvo meus problemas sozinho. e aí a gente tem uma situação institucional em que esse preconceito e idadismo é altamente prevalente, altamente frequente, que é o sistema de saúde, É. né? Nós vimos que no sistema de saúde o preconceito ele começa desde a recepção, quando começam a te usar, ai que lindinha, que bonitinha, como ela tá lindinha Ai, hoje. Então, sempre o diminutivo, mais uma vez, pode ser um ato carinhoso, mas que acaba diminuindo aquela pessoa e a pessoa se sente menos importante. E ao sentir-se menos importante, ratifica-se o estereótipo negativo. Aí chega na consulta médica já tem vários estudos mostrando que o tempo de consulta é menor para um paciente idoso do que para um paciente jovem, independentemente de, na maioria das vezes, o idoso ter o maior número de doenças crônicas, né? Aí tem a questão de que muitas vezes, quando o idoso está com o responsável, com o acompanhante, o médico só se dirige ao acompanhante, como se o idoso não existisse, fosse é invisível. verdade. Então, esses exemplos de preconceito, eles vão se acumulando, né? E a pessoa sente isso. A pessoa que é vítima disso sente. E tem alguns estudos que mostram que isso aumenta o risco daquela pessoa perder a sua independência, perder a sua funcionalidade e aumenta também o risco de morte, né? Então, o idadismo tem uma série de consequências que são consequências muito drásticas, né? Porque a pessoa que sofre e a pessoa que tem uma percepção negativa do envelhecimento,
ela tem uma redução da expectativa de vida dela em até 7 anos e meio. Né? E isso é mais importante que qualquer outro fator que nós conheçamos. E aí você falou uma coisa, que você foi uma pessoa, Neuza, que quando você me procurou, eu lembro o momento que você me procurou lá no Hospital Universitário. Eu estava num grupo de prevenção de quedas, e aí você me procurou para apresentar o seu projeto, que era o resgate da memória autobiográfica. E aí eu te conheci, 2015. né? 2015. E aí você me falou que você tinha se formado, que você casou, que você lecionou uma parte da sua vida, e aí depois você acabou se dedicando somente à sua família, e aí depois da morte do seu marido, você resolveu resgatar esse seu lado e se engajar novamente na USP, que foi a instituição pela qual você se formou e que você tem um profundo amor, né? E que você gostaria de dar algo, né? E aí você apresentou o projeto do resgate da memória autobiográfica. E eu lembro que quando eu ouvi você falando, eu fiquei deslumbrado pelo projeto e por você, né? E desde então, a minha opinião só tem se fortalecido cada vez mais, né? Mas você me falou aqui no início, e quando você fala a sua idade, algumas pessoas questionam a sua capacidade. E existe um conceito de estereótipos, de preconceito pela idade na literatura, que mostra que o idoso ele é sempre encarado como alguém carinhoso, mas incompetente. Como se a questão da incompetência dele, da incapacidade dele, tivesse que ser suprimido um pouco, aliviado um pouco, pelo fato de acharem que ele é mais carinhoso, mais bondoso, mais amoroso, mais incompetente, né? E aí, como foi? Eu sei que depois você entrou em diversas... Você dá esse curso na Cefra, você depois começou a fazer a questão do resgate histórico da cidade de São Paulo, e você apresenta essa palestra em várias instituições, e foi garota propaganda do iFood, né? Mas quando você, em Não, cada um desses momentos, como foi esse retorno para você? Você se sentiu, nesses momentos, mais recentemente, na questão de ser garota propaganda do iFood, quando você foi gravar com Fernando Meirelles, o seu comercial, você sentia algum tipo de dúvida em relação à sua capacidade ou um tipo de preconceito? não, eu me sinto, sabe por quê? Porque eu, como eu estou sempre atualizada, sempre lendo, eu tenho segurança quando eu falo nas coisas. E a gente começa amanhã outro curso na USP 60 mais. Mas eu chegou uma hora que eu estava só com a USP 60 mais, eu estava num grupo muito fechado. Eu estava produzindo esse programa, que é ótimo, porque eu tenho todas as avaliações, para um grupo muito pequeno. Então, e com a ajuda da TEL, nós temos o mesmo programa, particularmente, pelo Brasil inteiro. Eu tenho gente muito do norte. Hoje mesmo nós começamos um outro grupo, com pouca gente, porque é um grupo pago, nem todo mundo pode, mas nos dá uma abrangência. E tem gente, a maioria do Ceará, de Pernambuco. Hoje eu converso com todo mundo, já estou acostumando até com os sotaques. E é Fantástico. outra coisa importante no envelhecimento, é as pessoas não assumirem as suas às vezes eu não encontro a palavra. Eu tenho certas incapacidades, vamos dizer, eu perdi ou diminuiu muito a minha capacidade auditiva desde 2004, por aí. Eu custei para perceber que isto estava atrapalhando a minha vida profissional. Mas muita gente que não tem vida profissional acaba, essa deficiência auditiva, atrapalhando a vida social. E as pessoas, eu não sei se por vaidade, não assumem que têm essa incapacidade auditiva. Eu assumo que, a partir de 2004, eu tinha uma queda muito grande de audição. Então, quando eu fazia uma palestra, às vezes me fazia uma pergunta, eu não ouvia. Então, por necessidade, eu fui procurar e fui, sim, procurar compensar, porque as minhas leituras todas, não sei você que vai confirmar,
diz que essa parte, se eu não, essa parte do cérebro não estimulada, ela é capaz de entrar em pane e pode ser um caminho para uma demência ali, algumas coisas nesse Isso. sentido. Então, outra coisa que eu falo muito, olha, quando sentirem uma incapacidade, assumam isso como um órgão de sentidos que entrou em envelhecimento. Isso é importante. Eu hoje funciono, né, toda a minha capacidade profissional à custa de 2 próteses auditivas, sim. Mas eu assumi e eu sei que quando eu tiro essas próteses, eu posso conversar assim de perto com uma pessoa, mas fico muito, muito, muito limitada. Então, por falta mais de vaidade, eu sei de um marido de uma amiga minha que era um cara importantíssimo, um célebre, que já morreu e tudo. Ele tinha essa incapacidade e foi se separando de todos os amigos, tinha aparelhos de última geração, mas não assumia que não ouvia. Então, é uma coisa normal isso. Uns perdem mais a visão, eu tenho problemas já de visão, então eu digo para as pessoas, olha, presta atenção, porque a nossa capacidade visual vai diminuindo. A separação claro e escuro é muito mais lenta. Isso influi no relevo. Então, quando você anda na rua, um degrau é muito risco de perigoso. queda. Isso. Então, eu sempre procuro compartilhar esses conhecimentos que eu tenho pessoais com alguém que está envelhecendo. Isso é muito importante, porque isso é uma visão realista do envelhecer, tá bom? Se a gente tenta sublimar ou dourar o envelhecimento, dizendo que tudo são é coisas perfeito, que são positivo, são normais, coisas que mas vão precisam acontecer com ser o envelhecimento, sabidas. mas que são contornáveis. Então, você teve um problema da audição, então a audição não é só a questão do ouvido, é a questão do cérebro. Quem não ouve bem, interage menos. Quem não ouve bem, ao interagir menos, ao socializar menos, ao ficar isolado, tem um risco maior de entrar num processo de demência, de declínio cognitivo, né? Então, nós vimos que tem várias pessoas, é muito comum no idoso, ou não terem acesso à prótese auditiva, ou em tendo acesso, dizerem que não se adaptam e não usaram e não usam a prótese auditiva. Isso acaba impactando na qualidade de vida e na forma como você envelhece. Então, uma forma realística de encarar o envelhecimento é extremamente importante, porque você aceita as suas limitações e tenta, com os recursos disponíveis, contornar essas limitações, né? E você vê que hoje em dia você ouve muito bem, você interage muito bem, você tem uma vida normal que vai para os seus concertos, vai para os seus grupos de leitura. Não, deixa eu te dizer, eu não teria condição financeira jamais de comprar esses aparelhos que custam caríssimos de última geração, mas eu estou ficando esperta. Eles me ofereceram em aluguel, eu falei, não, vamos negociar. Eu negocio com vocês de um vídeo a troca dos aparelhos. Eles adoraram a ideia. Eu estou com dois aparelhos auditivos de última ponta, com acompanhamento mensal, e fiz um vídeo real, não inventei a pílula, falei tudo que eu estou falando para você, que eu não ouvia, que eu precisava, mas dizendo o que era esse aparelho de última geração, que tem um rabichinho aqui, enfim, falei as verdades, eu não adorei a pílula, não. Então, esse vídeo pagou os meus aparelhos auditivos, porque eu tenho uma lógica na cabeça. Fantástico! Também, né? E não existe melhor garota propaganda, entendeu? Então, e agora eu estou pensando em que vocês vão me ajudar isso. Na porque academia. Eu tenho pouca massa muscular, eu estou enrugando. E eu preciso de uma musculação específica. E eu quero negociar com uma academia que tem aqui perto. Mas então, eu isso vai preciso de ser ajuda de muito vocês. bom. A EcoFit é um negócio espetacular. Não sei se eles têm musculação específica para idoso, mas se não tem, é uma forma deles verem um outro público que está sendo menosprezado, está sendo contemplado, né?
A academia é uma academia, um ambiente extremamente preconceituoso, né? De diversas formas, sobretudo em relação à questão da idade. Você vê muito pouco idoso frequentando uma academia, Eu né? nunca fui lá Porque se perguntar, sente mas inibido em relação ao ambiente e é algo que não deveria acontecer, né? Se a gente pensa que a nossa massa muscular nós começamos a perder a partir dos 30, 40 anos de muito, idade, olha, nós temos que fazer um trabalho ao longo do curso de vida e nós temos que contemplar toda a população. Então, se eles aceitarem, que vai ser um grande ganho para eles, fazer essa troca que você está falando, você se torna a garota propaganda da academia e eles te dão um porque plano eu não falo especial, nada que não seja fantástico. real. Eu Uhum. não falo de uma coisa que eu querendo vender um peixe de um negócio que não existe. O que eu faço é o testemunho pessoal. Muito bom. Uma outra coisa que você falou, muito importante, Nilza, É. é a questão de Então, que porque é você... tudo testemunho meu. E como Aham, ainda a minha cognição está ótima, porque eu continuo sendo parte de pesquisa do Lean 27 lá do HC, do IPQ, eu tenho consulta ainda já para setembro, então eu estou com a cognição suficiente para raciocinar nesses termos. uhum. Então, não exagero nas minhas considerações e ainda tenho condição, vamos dizer, de conhecimentos anatômicos para poder me avaliar. E isso é uma coisa muito importante, porque um outro aspecto que eu queria tocar com você, como coordenadora do grupo de resgate da memória autobiográfica, como uma vivência pessoal, é que um outro estereótipo negativo em relação à pessoa idosa é que ela é incapaz de aprender. Hum. E você está dando uma lição dia a dia de que isso não acontece, como já foi refutado também por diversos estudos científicos, né? E aí nós temos a nossa Universidade Aberta Terceira Idade, que você já fez e já participou de inúmeros cursos. Eu gostaria que você deixasse aqui um pouquinho um depoimento a respeito da importância desse aprendizado continuado e da importância de participar de uma instituição como essa, que são as universidades abertas à terceira idade. Olha, isso foi fundamental para mim, porque meu marido morreu em 2000, mas eu fiquei ainda com minha mãe, que tinha 97 anos, até 2006, quando ela morreu. Eu sempre fui curiosa nessas coisas, mas a partir de 2005, eu voltei para a universidade, porque eu sempre adorei a universidade, então eu entrava lá dentro e eu não peguei a cidade universitária, eu estudei na GLET. Eu entrava lá dentro, eu sentia aquele ambiente, claro que é autossugestão, e eu de 2005 até 2015, que foi quando eu entrei com vocês lá, eu fiz quase 50 cursos dentro da Universidade Aberta da Terceira Idade. Eu estava sozinha, eu tinha carro, eu fazia curso de manhã, na hora do almoço e de tarde. Só não fazia de noite para não andar sozinha por aí. Mas eu tenho isso registrado tudo. Eu fiz uns 50 cursos, porque aí o que eu queria, eu sabia a minha parte de biologia, agora chega um pouco. Eu quero um conhecimento, e foi a minha decisão melhor. Eu quero um conhecimento abrangente. Então, eu fiz cursos de música, vários, cursos de literatura, cursos de artes visuais, cursos de psicologia, enfim, todos os cursos diferentes que apareciam. Eu fazia de manhã, na hora do almoço e de tarde. Os 3 cursos eram todos semestrais, dava para fazer. Além de conhecer muitos professores, ficar amiga de muitos professores, eu aprendi, tive um aumento de conhecimento muito grande. Hoje eu não sou acadêmica, mas eu posso conversar com alguém que faça artes visuais ou deu um curso que eu entendo aquilo e posso, de certa maneira, dialogar. Então, isso dá uma segurança muito grande para a gente, mas a troco de 50 cursos que eu fiz por aí. E em muitos desses Então, cursos, educação continuada, como se diz. isso, e em muitos desses cursos você teve contato com pessoas mais jovens, né? Que na Sim, USP todas 60 elas. mais E Cleia existe um Bose, de aluno da vez em quando, graduação. E qual a foi a sua Cleia Bose me experiência chamava com esses jovens? para Qual foi a sua dizer como é experiência que de era essa compartilhar? relação.
Qual foi a sua experiência de compartilhar essa sala É, de aula com uma pessoa jovem, de 20 anos, 21 anos? nós nunca tivemos problema, eu nunca tive, era uma classe, vamos dizer assim, de 50 alunos, 40, e 5 ou 6 idosos nesse curso. E eu nunca senti, não sei se eu não presto muita atenção, eu nunca senti muito preconceito, mas eu sempre, para nós, era muito mais difícil acompanhar Uhum, um curso de graduação, porque nós estávamos, primeiro, que nós tínhamos outra formação, e segundo, que nós estávamos vindo de longe. Mas uhum. eu aproveitava ao máximo, não ficava prestando atenção se eles não gostavam da gente ou não. Claro que havia choque, havia turma que sentava lá no fundão e ficava lá de namoro, outros que saíam assintosamente da classe para comer um lanche ou saíam comendo, mas eram choques de gerações, não me interessava isso, me interessava. Então, a Ecleia Bosa me chamava de vez em quando para conversar comigo como era essa relação com os mais novos. A Ecleia Bose foi a primeira No coordenadora da máximo, Universidade Aberta de Seriedade da USP, eu nunca prestei muita atenção né? nisso. E a gente tem diversos relatos, Neuza, que mostram que os ganhos são positivos tanto para as pessoas mais velhas quanto as pessoas mais jovens, né? Sim, Ambos acabam aprendendo com as experiências e com as habilidades e competências que são diferentes para cada um de nós. Isso que é a riqueza do ambiente diverso, né? Então as é, pessoas não são iguais. As pessoas têm pontos positivos diferentes, competências diferentes, e quando você entra em contato com essas habilidades e competências diferentes, você acaba ganhando, né? E nós essa temos diversos estudos diversidade que que é mostram o grande que os segredo. ganhos são positivos de um lado e do outro, né? E aí você me falou uma coisa muito importante, que é a questão de ter propósitos. E isso é uma coisa que me marcou sempre em você, porque você chegou para mim e falou assim: Egídio, eu tenho tantos projetos e tantos propósitos que eu não sei se eu terei tempo de vida suficiente para colocar todos os meus projetos em dia. E nós sabemos que algo que é importante também para romper essa imagem negativa de que velho não é criativo, que velho não tem objetivo de vida, que o único objetivo de vida do velho é cuidar de neto, que é uma coisa positiva, mas não é o único, né? Nós temos aí você como exemplo de que tem vários projetos que você foi construindo e foi colocando em prática depois de ter atingido os 60 anos, né? E que continua com novos projetos. Qual é a lição que você dá para uma pessoa que está entrando agora no envelhecimento? Qual a mensagem que você dá? É aí que eu vendo o meu peixe do resgate de memória, porque todo mundo tem inconscientemente uma vontade de escrever a história da própria vida. Mas ou não tem o impulso, ou não tem uma motivação, ou nem sabe por onde começar. E é justamente o que nós fazemos. Nós motivamos isso e damos um caminho, porque é um resgate de memória, não é estratégia de melhorar a memória nem nada, é resgate. E a memória geralmente está toda ela muito misturada com todas as épocas da vida. E uma das coisas que nós fazemos é dividir essa vida em partes da vida, infância, adolescência, a família, etc. Mas em cada um desses resgates manter o foco para não bagunçar a memória. Então, se o foco é infância, nós vamos falar sobre a infância, vamos mostrar, mas quando era presencial, eu tinha um monte de brinquedos, fazia a turma brincar para resgatar essa memória, mas mantendo um foco para não misturar muitas coisas. E dá muito resultado. Todas as pessoas, olha, eu não recebi nenhuma avaliação negativa. E as pessoas, quando entram e entendem o mecanismo do trabalho, adoram isso. Não, o curso é fantástico. Nós Toda fizemos ela uma. tem, e acaba sendo, como disse, como eu já dizia, e até uma concorda como psicóloga que ela é, acaba tendo dentro desse agora 2 meses, mas eram 4 meses quando era presencial, acaba tendo um efeito terapêutico, porque Certamente. ela tem uma liberdade, ela é tão de contar essa história que ela vai tendo uma
normalidade de falar, às vezes, de problemas sérios, que acabam saindo do armário, vamos dizer assim, e se tornando menos problemas. E você consegue também, ao visualizar a sua vida, você vê o quanto você criou, né? Que às vezes você desvaloriza e resgatar também algo que você teve o desejo de fazer e não fez e que agora você pode ter oportunidade de realizar. Isso. Então, eu estou ajudando os idosos, no fim das contas. Se eu fizer a conta do Certamente. crédito, eu estou ajudando alguém a fazer uma coisa que ele sempre quis fazer. Então, ele diz, mas eu não tenho projeto nenhum. Tem sim. Vá buscar lá nas suas... Você vai ver que sempre você teve. E uma das coisas que eu chamo a atenção, e falei isso hoje, o grande vantagem, vamos dizer, disso, é que a pessoa acaba se tornando protagonista da sua própria vida. Isso é Eu muito muitas importante. coisas assim. Eu sempre fui filha, eu sempre fui irmã, eu sempre fui namorada, sempre fui esposa, eu sempre fui mãe, mas nunca fui eu mesma. E nosso projeto, que agora é trabalho, e todo escrito em primeira pessoa, quer dizer, é a pessoa que está fazendo o resgate que é a protagonista da história. Ela não é uma coadjuvante. Fantástico, fantástico. Porque nós lançamos recentemente, você foi uma das garotas propaganda, a campanha Sou Mais 60, né? Uma campanha em que nós tentamos discutir a questão da invisibilidade das pessoas no momento que elas atingem os 60 Pois anos é. e que esse número passa a ser o maior definidor dela, como se nada do restante existisse. Nenhuma das suas qualidades, nenhum das suas conquistas, dos seus desejos e propósitos. Nossa, E ao aparece. mostrar essas histórias, nós tentamos desconstruir esses estereótipos negativos e o preconceito pela idade, o idadismo, né? E você falou agora de uma forma que você disse que é uma das maneiras que a gente tem de dar voz àquela pessoa. E dar voz é fazer com que aquela pessoa saia dessa invisibilidade, né? Eu Além sempre disso, quais falo que as é outras muito. formas que você acha que você daria, ou seja, que você dá como exemplo para essas pessoas que estão invisíveis saírem dessa invisibilidade? O que é que você acha que as pessoas devem agir? Pelo seu próprio exemplo de vida. Elas é difícil de elas encontrarem. Quando, vamos dizer, elas encontram o nosso trabalho de resgate, muitas vezes, poxa, estava procurando tanto por uma coisa que eu queria fazer e não sabia como fazer. Mas talvez não tenha muita repercussão, se bem que tem gente que faz, quem faz muita propaganda sobre isso, quem fez esse curso adorou fazer porque fez uma coisa que queria fazer. Então, uma das E formas é ter propósito. é um propósito, e um propósito que é muito útil para a pessoa que faz, porque ela chega uma hora que ela diz, se valoriza muito, se autoestima. Então, Puxa, eu fiz tudo isso na vida. a outra forma é você ter uma autoestima. Você sempre falou que Autoestima. você se sente menos vítima, que o preconceito te afeta menos porque você tem uma autoestima. Você Autoestima tem uma grande, você autoconfiança no sabe que que você você fez fez. alguma coisa de útil, porque você está resgatando uma coisa que sempre esteve lá, mas não teve oportunidade de sair quando foi tocada, vamos dizer. O outro fator é a questão de você estar interagindo no grupo, né? E você, obviamente, ao interagir no grupo, você tem uma voz, né? Então, você está participando ativamente daquele grupo. E isso a gente Sim. pode fazer com que isso se estenda, né, para o contexto familiar, para o contexto comunitário, para o seu ambiente de trabalho, se você tiver, porque a partir do momento que você começa a ter voz no grupo, isso pode ser expandido para outros cenários, para outros contextos. Então, a gente tem A volta propósito, à família, a família. porque elas precisam procurar dados na avó, da bisavó, qualquer coisa assim, então retomam esses contatos que muitas vezes estavam desfeitos já. Muito bom. E Nossa, aí, tem uma série de vantagens que eu apresentei esse grupo hoje e amanhã vou apresentar. Você pode ouvir, pode até assistir junto. Amanhã começa às 10 horas eu o sei. curso. Esse curso tem 6 candidatas. Acabei de fazer o grupo de e-mails, porque elas recebem todo o material, que eu já tenho Parabéns. pronto, estou sempre atualizando.
Então, começa Parabéns. amanhã. Não, é uma Apresentação. atividade que me deixa muito feliz, muito feliz, muito Não, feliz, pode ficar porque feliz mesmo, sim, porque eu eu estou sei do retribuindo, vamos carinho, dizer, para a USP o que eu eu sei recebi da deles. competência que você tem, eu sei como as pessoas se sentem realizadas ao fazerem esse curso de resgate da memória autobiográfica. Para acabar, Nilson, que a gente está em cima do tempo. Em 2020, a Organização Mundial de Saúde lançou a década do envelhecimento saudável. E uma das áreas de atuação nesse envelhecimento saudável é a desconstrução das imagens negativas associadas ao envelhecimento, ou seja, o idadismo. Ao mesmo tempo, tem a proposta da Organização Mundial de Saúde de incluir a velhice como doença no Código Internacional da Doença em 2022. Você acha que velhice é doença? Não, absolutamente. As doenças que aparecem nessa idade apareceriam em qualquer outra idade, inclusive da sua constituição anatômica e fisiológica, do seu DNA. Então, eram doenças que poderiam ter sido, não de maneira nenhuma ligada à velhice. Tem um livro que acabou de sair agora, O Legado dos Genes no Envelhecimento, que fala de tudo isso. Quer dizer, não é doença de jeito nenhum. Quinta-feira, eu vou lá ter uma entrevista lá com a turma da Genoma Humano, porque eu faço parte de um monte de pesquisas, não fazia ainda parte desses, e eu vou fornecer o meu DNA para o banco de dados de DNA. Fantástico. Então, rompemos com mais esse estereótipo negativo, de que velhice Você não fazer é parte de pesquisa doença. é outra coisa que você pode fazer. Me chamam de cobaia, sempre. Mas eu não sou uma cobaia, eu sou uma cidadã que estou fazendo a minha participação. E Eu isso é ótimo, que era uma outra pergunta que eu ia te todo fazer, não tive o tempo. teste da vacina Janssen. Eu sei, foi a sua última participação no grupo Eu de faço parte pesquisa. da psiquiatria desde 2004, justamente no LIM 27, que é o acompanhamento de cognição e Alzheimer. Isso é fantástico, Então, porque isso também é um você pode fazer, propósito. dar essa contribuição. É, E não tem nada para isso é um fazer na velhice. propósito, e um propósito que impacta nas gerações futuras, impacta no outro, Faz a não sua fica parte somente como para pesquisa. você. E Talvez agora, para você. finalizar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os espectadores sobre a questão do envelhecimento e o idadismo. Uma mensagem. Bom, é difícil com uma mensagem coletiva, porque eu Não, sempre me reporto à minha parte. Mas eu mas é acho isso que que a não gente quer, uma precisa versão pessoal, a visão gente falar pessoal. muito e brigar muito por causa disso. As próprias atitudes que o longevo tem é que vão mostrar que não há razão para preconceito. Os preconceitos são as pessoas, às vezes a própria pessoa longeva que faz. Ela mesma inventa, às vezes, não quer fazer alguma coisa, ninguém vai me aceitar mesmo porque eu sou velho. Às vezes a própria pessoa faz o seu próprio preconceito. Mas é preciso, mais do que tudo, ter um objetivo e ter um projeto. Inventar um projeto que seja, mas ter algum propósito, sim, na vida. Eu tenho vários. Agora eu já doei meu corpo, então quando me perguntam, você tem medo de morrer? Eu falei, de jeito nenhum, já deixei tudo pronto. Eu já doei meu corpo, já doei separadamente o meu encéfalo, já fiz parte do meu sangue aí para quem quiser fazer pesquisa, porque alguma coisa você é um pedacinho assim no conjunto da vida. Então faça alguma coisa que preste, sem precisar ser isso por vaidade ou não, mas por uma conscientização de compartilhar coisas. Fantástico, fantástico. Muito obrigado pela sua participação. Sempre admirei muito você e o seu trabalho. Você, para mim, é um grande exemplo e inspiração. Saiba disso, tá bom? É Você, sempre um prazer ter você aqui conosco e certamente com esse bate-papo nós conseguimos pelo menos tentar fazer com que as pessoas, no momento que elas pensem a respeito do envelhecimento, que venham todas aquelas imagens negativas, ela comece a colocar em dúvida aquelas imagens.
porque isso vai fazer com que elas percebam o próprio envelhecimento de uma forma diferente e tentem, como você falou, não serem autopreconceituosas. É o autopreconceito que, às vezes, atua mais do que o preconceito externo. Eu Muito não bom. faço isso, não, porque eu já fiz tudo. Eu não tenho mais idade para fazer isso. Não é assim. Muito obrigado, querida. Foi um grande Está prazer ter convidado você para aqui ir conosco. amanhã a participar da abertura desse culto, às 10 horas. Certo, estarei lá. Tá. Tchau, tchau. Tchau, tchau, um beijo.